no dia de hoje nós não tivemos nenhum inscrito para socializar conosco as suas experiências e casos de sucesso ou até fracasso mesmo, né, em alguns pontos das disciplinas. No dia de amanhã nós tivemos 2 inscritos para fazer a socialização e na programação do nosso evento, na sexta-feira, não tem nenhum, mas no dia de hoje o professor Wilton, ele se inscreveu para socializar conosco na quarta-feira os pontos, as metodologias, as tecnologias que ele disponibiliza e utiliza na disciplina dele. Então, no dia de hoje, assim, como não tem ninguém para fazer não se inscreveu ninguém para fazer a socialização, e o evento ele já elongou por muito tempo, então acredito que a gente poderia fazer um bate-papo, uma conversa, tá? E no dia de amanhã a gente faz a socialização mesmo das nossas metodologias, dos nossos métodos de avaliação que estamos disponibilizando nas nossas disciplinas, tá? Alguém se disponibiliza a colocar algum ponto para que nós possamos debater, algum ponto que foi discutido nas palestras em que vocês queiram retomar para as nossas discussões? Agora eu deixo com vocês a palavra, tá? Aí, ó, tá o professor Kennedy. O professor Kennedy, ele utiliza muito metodologias na disciplina dele, muita tecnologia. Se ele quiser socializar, seria muito bem-vindo. Professor Ricardo, Naíma, boa tarde. Naíma, oi, tudo bom, Naíma? Não te conheço, eu convidei você, mas eu não sabia quem era. Tudo jóia? Então, eu também gostaria de começar, né, com essa... Primeiro, agradecer o seu convite e começar o debate aqui, a conversa aqui, com uma fala do professor Sidney, que trouxe para a gente uma reflexão bastante importante, né? Eu vou colocar no bate-papo, tá bom? Aí. Eu gostaria de pensar um pouco, não nem responder, mas de aproveitar a fala dele para a gente pensar o que ele trouxe, que eu achei muito importante, que é quando ele vem trazendo, né, na sua fala, sobre reflexão. Essa questão da reflexão, ela mexe muito, né, principalmente a minha parte, que é da parte pedagógica, né, porque eu vejo que ela exige mais do que a intenção de refletir, né? Ela precisa de espaço, ela precisa de tempo, ela precisa de condições para que a reflexão aconteça. E aí eu gostaria de pensar, enquanto a gente estava no momento presencial, a gente já custava achar tempo para refletir. A gente estando nesse momento de pandemia, parece que ainda ficou mais difícil refletir, né? E aí ele vem dizer, olha, a gente precisa pensar qual é a função da escola. Qual é a função da escola, né? E ele fala, aí ele vem trazendo, né? Então, se eu for refletir para responder qual é a função da escola, da educação, tanto no presencial quanto nessa atividade remota, ele vem te trazer, eu preciso defender uma concepção de educação para o bem comum. Eu preciso considerar os critérios de inclusão, né? De igualdade de acesso, de permanência, de êxito. Eu preciso defender um princípio de dignidade humana. Eu preciso refletir sobre os reais motivos, né? Sobre as consequências possíveis que se faz institucionalmente nesse sentido de... acho que não completou aí, deixa eu colocar o restante. Que se faz institucionalmente em sentido amplo para que a educação formal desenvolvida nos IEFs não acabe por legitimar uma escola funcional, prática, aligerada, voltada exclusivamente a suprir força de trabalho útil para o mercado. Como criar esse espaço de reflexão?
como conciliar a grande sede do como fazer pelo como pensar. Aí ele termina, né? Essa última fala é dele. Seja qual for a resposta, sugiro pararmos e refletirmos melhor, né? Então, eu não tenho resposta, como ele também não tem, mas eu acho que a gente precisa parar mesmo para refletir, criar esse espaço, esse tempo de pensar tudo que isso que ele vem nos trazer, né? Aí fica só uma sugestão para a gente pensar, né? Não tem o como fazer aí. Eu acho que interessante da fala dele também, ele não traz muito esse como fazer, mas ele traz essa possibilidade do pensar, né? Agora fica aberto aí para as colaborações, para as contribuições de cada um. Flávia, eu queria falar um pouquinho. Posso? Pode sim, Flávia. Naíma, eu achei bastante interessante a sua fala agora, mas ao mesmo tempo, se a gente olhar o nosso calendário para as próximas semanas, a gente vai ver que a gente não tem tempo para pensar, né? A gente está com tanta atividade, a gente tem reposição do período que a gente teoricamente não trabalhou. Então a gente vai repor um período até que a gente trabalhou. Se pensar nessas 3 semanas de reposição, né? Porque na verdade é reposição e não recuperação, a gente trabalhou com os alunos, mas vai repor essas aulas depois. Então, eu fico decepcionada, eu fico triste, eu fico... Às vezes, não acho nem a palavra certa, porque com o professor, realmente eu concordo, a gente precisa pensar, a gente precisa refletir, mas no momento, as coisas têm sido tão atropeladas que a gente não tem como fazer isso. Às vezes a gente passa 40 minutos conversando com um único aluno, porque esse período está deixando esses meninos meio confusos, aluno que quer largar até de estudar. Então, assim, às vezes a gente gasta muito tempo sendo meio psicólogo com os meninos e não consegue nem trabalhar o conteúdo da forma correta. Então, como pensar? Que tempo que eu tenho para isso? É isso que eu queria colocar. Obrigada. Mais alguém? Como é que a gente ajuda a Flávia a pensar, né? Como pensar? Tânia da Proen, gente, é o seguinte, eu acho que com a fala do Sidney, a gente fica pensando, pelo menos é o pensamento que veio ao meu coração, assim, quem caminhou parece que não devia ter caminhado, quem ficou parado parece que não devia ter ficado parado, a gente fica pensando assim, que realmente está sendo uma fase que é complexa. Não tem como a gente resolver, porque não é culpa de ninguém. Não dá para, como diz um texto aí que, se eu não me engano, foi o Cortella que escreveu, não dá para tirar pedra em ninguém. Mas a gente está com essa angústia mesmo que, de certa forma, quando a colega estava falando, parece assim, uma voz de lamento, uma voz de choro mesmo, né? Porque está complexo as coisas, mas não há respostas, como o Sidney falou e como eu também penso, e como a Naíma comentou, fica difícil porque resposta certa a gente não tem, né? Se desse certo, a gente ia reclamar para quem foi que fez elaborou a prova, porque tá difícil, né, da gente ver uma resposta. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que, não sei se vocês acreditam em Deus, mas que Deus está no controle da situação. Só que esse ano tá diferente do que o que a gente tinha planejado mesmo, né? E a hora agora é de tentativas,
buscar opções mesmo e ver como que a gente pode fazer. Mais ou menos por aí. Mais alguém? Eu acho interessante na fala dele, né, que a gente precisa, assim, essa reflexão não partiu de mim, partiu do palestrante, né? Por isso eu trouxe ela aqui para a sala, para nós todos viver esse momento junto, viver essa reflexão junto. Porque é isso que ele chama. Quando é que a gente vai pensar, né? Então agora acho que é um momento juntos. Dani, por favor. Que me chamou a atenção na fala da Flávia, que esse atendimento ao aluno, esse cuidado, essa conversa, né, para ajudá-lo a passar por esse momento e também, inevitavelmente, isso também nos ajuda, porque nós também estamos passando, é bem essa formação integral, essa visão do aluno como pessoa e não como técnico. Se a gente não conseguir terminar um conteúdo, se o conteúdo não ficar perfeito, maravilhoso, qual é o problema? Educação não é só conteúdo, não é só tecnicista. Acho que a discussão é bem por aí. Que bom que está sendo possível fazer essa conversa com esse aluno. Né? Que bom que a gente está olhando para esse outro lado, que bom que a gente está enxergando que tem gente à margem do processo. Então, assim, ao mesmo tempo que eu entendo a sua angústia, Flávia, eu acho que o trabalho é esse. O trabalho não é simplesmente fechar o conteúdo e fechar nota, e fechar de eletivo e fechar carga horária. É muito maior do que isso. Então, eu acho que você está cumprindo, sim, muito bem o seu trabalho. É por aí que eu acho que a gente tem que ir. Mais alguém? Vamos aproveitar esse momento, né, tão importante a gente da fala, né, dessa reflexão, né? Não vamos perder esse momento. Pensando ainda no que a Dani acabou de falar, a gente fica pensando assim, que há muitas pessoas que não são 10 na escola e que acabam sendo 10 na vida, né? Se a gente considerasse realmente que todos os nossos alunos precisavam aprender tudo que todo mundo ensina, eu acho que muitos deles não teriam conquistado espaço na vida porque tiraram 6,5, 7, sei lá, ficaram assim na média, né? Então, é válida a tentativa, porque a gente está tratando, acima de tudo, com o ser humano, e não é com um calendário, um diário, uma coisa assim. Realmente, a fala da Dani foi muito oportuna mesmo. E só colocar um ponto, eu voltei, desculpa, eu tive que sair, porque a Luciana estava sem áudio lá na sala 2, eu tive que dar um suporte para ela. Mas, assim, refletindo, conversando, a gente que está na gestão, a gente acaba tendo vários momentos em que a gente acaba analisando o processo como um todo e temos que tomar decisões, e na maioria das vezes essas decisões elas não são de comum acordo com toda a comunidade, mas elas têm que ser tomadas, né? Eu acho que essa pandemia, todo esse processo, toda essa vivência nossa, ela veio com um ponto. Essa é uma visão minha. Eu sei que é tudo difícil, eu sei que trabalhar com conteúdo teórico, conteúdo prático, ele é muito complexo, ele dá um trabalho maior para o professor, né? Um tempo maior para o professor trabalhar com todo esse material, mas essa pandemia veio para nos mostrar um lado, que eu acho que a sociedade ela estava deixando de lado,
que é o lado do ser humano, né? Hoje eu vejo eu mesmo como professor, quando eu estou com os meus alunos na sala de aula, eu vejo a gente muito mais próximo do aluno, muito mais preocupados com o aprendizado do aluno, que na maioria das vezes, não falo isso para todos, né, para todos os professores, mas assim, eu penso talvez pela correria como era a nossa vida antes dessa pandemia, a gente ficava mais assim, na maioria dos casos, entrar numa sala de aula, expor o conteúdo, e não ficávamos preocupados se o aluno propôs atividade, não ficávamos preocupados se o aluno ele tinha tecnologia em casa para poder fazer essa execução dessa atividade, né? Eu acho que o trabalho com o aluno, até mesmo o trabalho com o servidor, ele está mais próximo da gente. A gente está mais preocupado com o lado do ser humano, também aliado à área da computação, né? Então, hoje, quando a gente faz um levantamento, o meu acompanhamento com o NAPNE, que é reuniões pontuais para verificar a necessidade de equipamento, a necessidade de um aprendizado diferenciado, eu vejo professores dando aula para alunos, ou para um aluno, para 2 alunos, a equipe junta, permitindo essa união entre núcleo pedagógico, entre psicólogo, entre assistente de aluno, entre até o professor, para apoiar o aprendizado de alunos com necessidades educacionais específicas. Eu vejo isso muito grande, né? Parece que a gente está mais sensível nesse contexto e a gente acaba preocupando mais com a parte do ser humano. Eu falo isso mais pela pessoa do Ricardo, você entendeu? Ricardo sendo o professor e sendo a pessoa Ricardo em si. O silêncio pairou. O que foi, pessoal? Falei alguma coisa que estava diferente do contexto que vocês estavam discutindo? porque eu voltei, a discussão estava no meio, aí eu tentei entender aonde que nós estávamos, né, nas discussões, mas aí vocês ficaram calados, ninguém falou nada, então eu estava achando que eu posso ter falado alguma coisa errada. E aí? Não. É que nós somos tudo da mesma área, né? A gente sabe muito bem que a galera não gosta de conversar. É impressionante. Sim, até hoje eu estava pensando, hoje cedo, eu falei assim, gente, como que vai ser essa sala, né? Todo mundo logado, olhando para fotinhas, porque o povo nem coloca câmera, né, para a gente ver, né? O povo gosta de ser mais reservado, e todo mundo calado olhando, esperando alguém falar, né? Foi isso aí que eu imaginei hoje, Dani, da nossa reunião. Mas eu falei assim, ainda bem que acertou na lata. Eu falei assim, ainda bem que a gente tinha Naima, a gente tinha a Tânia aqui, que é da parte mais humana, né, para poder fazer alguma coisa com a gente, né? Não tem umas contas aí para a gente fazer, não? Umas contas para você pagar, se você quiser, né, Tânia? Ah, misericórdia, isso não. Isso eu já tenho. Ai, ai. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Algum diálogo sobre os temas que foram tratados hoje no fórum? A gente está aqui à disposição para poder ouvi-los e debater. Nossa, ainda bem, Dani, que amanhã nós temos 2 para poder falar e eu coloco meia hora para cada um, né? Tá bom. E no último dia apareceu o professor Wilton para nos ajudar. Ó, o Kennedy habilitou o microfone. Oi, professor Kennedy. Tudo bem? Boa tarde para todos aí. Então, eu estava ouvindo lá o menino falando anteriormente, né? E eu tinha um pensamento de uma coisa que eu acho que poderia ser pensada. E eu acredito que assim, a gente vai ficar mais de um semestre ainda, talvez, nesse contexto de aula não presencial, e uma medida da própria direção, no caso da reitoria, para poder, vamos supor, o aluno que pudesse caminhar, pudesse fazer, ele continuaria. E o aluno que não tem possibilidade
emocional, técnica, infraestrutura, o tempo dele ele ficaria esperando voltar à normalidade. Por exemplo, eu tenho um aluno especial que ele não pode, de forma alguma, estar na aula. E ele também, por ser especial, ele tem muita dificuldade com os recursos tecnológicos. Esse aluno ficaria congelado, ele não vai reprovar, mas ele retornaria na turma vigente quando voltasse à normalidade. E os alunos que têm capacidade, que tem grande maioria que tem, eles vão embora, ele pode até terminar o curso de forma não presencial. Eu vejo que tem um medo muito grande, parece que eles querem levar todo mundo nas mãos, levar todo mundo junto. E eu acho que não. Eu acho que quem não tem possibilidade deveria ser congelado, ficar lá esperando, não é reprovado, ele vai ficar congelado. E porque, se a gente parar para pensar, foi muito no início do semestre. Então, esse meu aluno é de redes, no caso, ele voltaria para o segundo período de redes. E a turma dele, os que têm condição, vão até formar, porque, pelo jeito, a gente vai entrar no segundo semestre e não sei, talvez concluir o semestre. É a minha opinião. Kennedy, então, assim, a gente foi pego praticamente quase tudo de surpresa, né? O trancamento parcial quanto integral já tinha passado o prazo, então a gente permitiu que os alunos pudessem trancar. A gente sabe, Naíma, acho que o seu microfone está dando interferência. Peraí, vou desabilitar o microfone da Naíma aqui, pessoal. Já foi. Nós sabemos também que algumas disciplinas, professor Kennedy, não vai ter como a gente finalizá-las nesse semestre, né? A gente vai ter que deixar elas abertas para que no retorno da normalidade, da normalidade a gente não vai ter, né? Do retorno das nossas atividades, da forma que ela aconteça de forma semipresencial ou de presencial de forma meio que realocada, a gente permita fazer que elas aconteçam no momento que retornem essas atividades. Agora, tem unidades curriculares que a gente consegue finalizar elas normalmente, né? Sabendo que vão ter alunos retidos, alunos que foram trancados, alunos que trancou a disciplina porque não adaptou. Então, essas possibilidades de trancamento parcial, ir lá e fechar uma determinada disciplina, ou trancar o curso, um aluno, eu não consegui adaptar, eu quero lá trancar o curso, eu quero só retornar quando as atividades retornarem presencialmente. Isso daí, ele é permitido. Agora, também, aqueles alunos que não querem fazer o trancamento e querem continuar, estão tendo dificuldades no processo como um todo, a gente também está preocupado com uma construção de uma política de retorno, né? Quando retornar, quem vai retornar primeiro? Talvez a gente retorne os alunos que tiveram dificuldades no processo. Aqueles alunos que ficaram retidos, ou que trancaram, ou que paralisaram o andamento de alguma disciplina, e que a gente possa ficar com eles, talvez, as 2 primeiras semanas de forma presencial, tentando melhorar. Ou a gente vai retornar os alunos, no segundo momento, que estão para formar, ou os alunos que estão faltando somente estágio. Eu concordo com você que alguns alunos têm dificuldade no andamento dessa atividade, já tem dificuldade na forma presencial. Agora, na forma remota, também vão ter dificuldade, né? Porque já tem alguma dificuldade no processo de aprendizado, e colocando mais tecnologia nisso daí, né? Então, a gente tem, assim, temos que analisar, e a gente tem que ter o aluno próximo da gente, a família próxima da gente, para que a gente possa analisar todos os momentos e lembrar que a educação ela é feita para todos, tá? Se a educação ela é feita para todos, todos têm direito de continuar. Mas o processo de suspender, isso também tem que partir por parte do aluno e da família, né? A gente não tem como chegar e falar, olha, vamos paralisar para esse aluno, né? A professora Dani, talvez você possa até colocar alguns apontamentos, talvez eu estou te
Estou pegando você de surpresa, mas você e nós estamos discutindo muito esses pontos, né, de dificuldade de alunos com dificuldade de conduzir o processo remoto, alunos com dificuldades nas tecnologias, e a gente está colocando algumas ações e alguns estudos, né? Sim, estamos conversando muito a respeito. Eu acho que o principal ponto é a gente concordar em que não é que nós temos que levar todos os alunos juntos, Kennedy, mas nós temos que levar todos os alunos ao mesmo tempo, em pontos diferentes, talvez, do conhecimento, do aprendizado, das possibilidades dele. Me colocando no lugar de um aluno que não tem acesso, eu me sentiria muito excluída, né? Vocês falam, não, agora você não tem acesso, então você vai parar os seus estudos, você vai terminar o semestre quando for possível terminar, né? E aí você começa o outro. Então, é um sentimento de exclusão grande nesse caso. Nós temos, sim, feito conversas a respeito de como que a gente pode trabalhar melhor com esses alunos que estão em níveis diferentes, né, possibilidades diferentes de acesso às nossas atividades e de retorno dessas atividades. Então, tem aluno acompanhando muito bem? Tem, uma grande maioria. Tem alunos sem acesso técnico? Tem. Tem alunos sem condições emocionais? Tem. E a resposta não é única, né? Para cada aluno, para cada situação, é uma análise diferente. Então, eu concordo também com o Ricardo que nós estamos muito mais próximos dos alunos agora, justamente por isso. Nós estamos realmente olhando para cada um e as suas necessidades, né? Tem sido fácil? Não, de jeito nenhum. Mas dentro das equipes de suporte do NAP, do NAPNE, né, das gestões, a gente tem procurado identificar esses alunos e tentar orientar os professores em como a gente pode levar esse aluno a um certo ponto do aprendizado. Lógico, não vai ser igual para todo mundo, mas que ele não fique parado, né? Que ele se sinta incluído no processo e que realmente a gente tenha ali uma atividade que ele possa realizar. Então, tem campus entregando atividade impressa, tem campus mandando pendrive, recebendo pendrive de volta com a atividade do aluno, e assim por diante. Nós temos que criar essas soluções. Acho que a nossa reflexão nesse momento tem que ser essa, né? E como que a gente consegue conversar com esse aluno? Tem que escrever carta para ele? Então, a gente escreve. Né? A gente tem que pensar em processo inclusivo e não em processo exclusivo. Principalmente pensando nessa grande variedade de alunos que a gente tem e de regiões que a gente abrange, né? Vai lá, Romeu. Boa tarde, pessoal. Eu vi a sala aqui, tem um monte de gente conhecida, ainda coloquei o Kennedy aí no fogo, né, Kennedy? Ô, Ricardo, o que eu queria te dizer é que você falou, a Naima também tinha falado sobre isso. Desculpa, menina, que anterior eu esquecia o nome, desculpa. Que a gente está tentando levar isso de várias formas, né? E há uma semana ou duas atrás, o diretor de ensino de Tuiutaba disse a respeito de não fechar diário e continuar trabalhando e tentando recuperar esses alunos, né? E, inclusive para o ano seguinte, né? Foi levantada essa possibilidade, né? Mas o nosso sistema ele tem um monte de trava, né? Essa questão de primeiro ano, segundo ano, fazer matrícula, né? Você não consegue gerar a matrícula do próximo ano se não fazer do outro. E eu não estou falando nem do anual, estou falando do semestral. Nós temos o curso noturno, que é semestral, e tem outros cursos noturnos, né? Não é só o da eletrotécnica. E que existe essas travas no sistema, né? O anual ainda nós temos mais um ano aí pela frente, mas vendo as notícias aqui na TV, não sei se o ano que vem a gente começa no presencial, tenho essa dúvida, tá? Mas eu tenho uma certeza, nós não vamos começar o segundo semestre no presencial. E eu acabei de receber aqui, eu vou até ler para vocês, está no grupo dos nossos coordenadores aqui, ó, tá? Data limite para encerramento do primeiro semestre, 14/8. Significa que vão fechar os diários, né?
Inclusive, tem encerramento do trimestre, dia 26, data limite para encerramento do bloco de notas, né? Especificamente do bloco de notas do integrado, né? Então, a gente vê que, apesar de todas as falas, né, da gente tentar levar todos, né, ainda nós temos muitos entraves, né, que precisa ser acertados. Eu não estou fazendo aqui uma crítica, não é isso que eu quero fazer, tá? Porque isso já cansou de ser falado, a questão do o que a gente colocou aqui, tranquilo, a questão da novidade, tá? Então, o que eu estou querendo falar é o seguinte, nós temos coisas para arrumar, não estou falando que está certo, que está errado, não é essa a questão, não, tá? A gente está tentando levar todos esses alunos juntos aí, né? Essa é uma ideia, o campus aqui de Tuiutaba, fala de direção de ensino, foi muito forte em cima disso, né? E estou vendo que tem mais gente que é a favor, não que eu seja contra, não é isso não, né? Mas é uma dificuldade grande mesmo que a gente tem de colocar todos esses alunos, tá? E estou vendo que ainda persiste essas travas, né, no sistema, né? Então nós tínhamos que começar já a pensar em liberar essas travas, né? O aluno não vai fazer matrícula o semestre que vem sem ter as notas do primeiro, né? Deixa esse bloco de nota aberto, por que fechar isso, né? Mas apesar de todas essas falas, né, a gente vê que a área falar área administrativa, aí depois vão falar que eu estou falando dos administrativos. Mas, enfim, a parte do sistema, né, ainda está travado, né? Então, nós precisamos trabalhar com isso, e aí entra você, Ricardo, você passar isso em frente mesmo, tá? E para a gente, pelo menos, tirar. Nós vivemos um momento ímpar na nossa história, de todos nós, né? Então, culpa da reitoria, não é nada disso, né? Ah, mas essa não é uma boa ideia, não é levar todo mundo, ou é levar todo mundo. Ninguém sabe, todo mundo está exatamente no chute, né? E na outra sala eu falei a respeito de inclusão, que eu comecei a ver o que a gente fazia com o nosso aluno surdo, nós tínhamos 2, esse ano só um. Não é uma inclusão, muito pelo contrário, nós fazemos uma exclusão com ele, né? Mas a Rutileia, ela me deixou mais tranquilo, né? Que ela disse, olha, está fora do compasso, nós vamos pôr no compasso, depois nós vamos acertar isso, né? Então, pelo menos, nós estamos caminhando, pensando sobre, mas nós temos mais coisas ainda para acertar, tá? Então, o meu pedido, Ricardo, agora é para você mesmo, tá? É trabalhar no sentido que esses blocos de notas fiquem abertos, tá? Aí você fala, mas pode fechar? Pode, mas tem alunos de fora, tem alguns que vão ser mais lentos, nós estamos fazendo recuperação, eu estou vendo que nem todos os alunos estão recuperando, né? E isso vai ter que ser aberto novamente. Então, esse ano, deixa esse bloco de notas para lá, não fecha a disciplina e a gente faz matrícula no segundo semestre. E aí com aquela esperança, né, de que o ano que vem a gente tem uma situação melhor, sem um risco de vida, né? Tem um bocado de gente aqui na minha tela que eu conheço e que está assim, um pouco menos que a minha idade, eu já estou batendo 60, então são pessoal que esteve comigo na faculdade, um bocado de gente que eu trabalhei, são mais novos do que eu, mas tem um risco também, tá? A gente não sabe por que as pessoas morrem, então a gente não deveria ir para o presencial mesmo. Mas a gente espera que o ano que vem as coisas estejam mais tranquilas e que aí a gente vai fazer toda essa recuperação. Como? Não tenho a menor ideia, né? Mas eu espero que a gente faça reuniões como estas e a gente troque ideia no sentido de achar como fazer isso, tá? Talvez separando aqueles que não tenham mais condições para trabalhar de novo, né, no primeiro momento, enfim, todas as possibilidades na mesa e não deixar nada de fora. Bom, é isso, e o pedido para você, Ricardo, já que você está na direção aí, tenta levar isso, não fechar esses blocos, deixa tudo isso quieto e a gente ajeita isso depois, na hora que tudo isso passar. Romeu, eu acabo vivenciando na pele isso que você falou, porque
A gente sabe que para fazer a rematrícula, tem que fechar todos os blocos, né? E a gente sabe também que algumas disciplinas não vão ir até o final. Por exemplo, eu leciono uma disciplina de projeto integrador 3, num determinado curso, que alguns professores já suspenderam as suas atividades porque necessitam de equipamentos meio que específicos para conduzir o processo, e eu preciso, para conduzir o projeto, o conteúdo que seja dado nessas disciplinas. Porém, os professores não estão dando mais aula. O que vai acontecer comigo? A minha disciplina, pessoal, de Sistema Projeto Integrador 3, não vai continuar. Eu vou ter que suspender as atividades dela, tá? Então, aquilo que eu dei, eu vou validar como carga horária, porém, eu não posso retornar. Quando eu irei retornar? Somente quando o grupo de professores do curso achar que dá para conduzir os processos teóricos e práticos das outras disciplinas, para que eu conduza o processo teórico e prático da minha disciplina. Por que eu consegui conduzir até esse momento? Porque eu usei uma tecnologia de computação em nuvem, né? Eu criei os ambientes computacionais dos meninos em nuvem e permiti que eles acessassem via internet e fizessem todas as configurações. Mas agora, para eu continuar as configurações dos sistemas, eu preciso dos outros conteúdos. Mas o menino vai ter que fazer a rematrícula. Como fazer uma rematrícula se eu não terminei conteúdos de alguma determinada disciplina e carga horária? Então, Romeu, essa parte do sistema, sim, ela tem que ser revista, tá? A gente tem que verificar. Será que a gente vai realizar a rematrícula dos alunos mesmo não fechando? A gente tem que passar isso para a DETIC. Então, esses são os pontos que a gente está discutindo. Alguns deles a gente não tem resposta, outros a gente acaba tendo resposta. A resposta é que, se a gente quiser conduzir o processo do ensino remoto para o próximo semestre, fechando algumas disciplinas e deixando outras abertas, a gente tem que liberar o sistema, né? Permitir realizar matrículas. Mas concordam comigo, se tem aluno que ele entrou no ensino presencial. Isso é um ponto meu mais Ricardo. Isso aí pode até ter algumas discussões para vocês. Eu tenho um aluno que não entrou em nenhum momento remotamente. Eu sempre tentei entrar em contato com ele. Na realidade, eu tenho 2 alunos. Eles não têm. A partir do momento em que eu retornar com o meu curso normal presencial, e se esse menino voltar, ele tem direito ao ensino, né? Eu tenho que atender esse menino. Ah, mas ele levou um monte de falta. Não que importa se ele levou um monte de falta. Eu tenho que atender o menino a partir do momento em que ele percebe. Então, vê que é igual a Dani Orbolato falou. A gente tem que atender todo mundo em pontos diferentes, né? E sempre levando em consideração o atendimento com necessidades específicas. Eu sempre falo, a gente tem que fazer esse mapeamento. Foi quando eu levei o Carlos Eduardo lá para o campus de Ituiutaba. Romeu, você é do campus de Ituiutaba, né? Não tinha intérprete. Me informaram que não tinha intérprete. Então, beleza, não tem intérprete. Eu fiz um levantamento. Eu sei que não foi da melhor forma para fazer esse atendimento remotamente, não foi, mas era uma forma da gente tentar colocar os alunos surdos de forma acessível naquele momento. Então, eu levantei todos os intérpretes do IFTM e falei assim, tem alguém não exercendo a função de intérprete? O Cadu falou assim, eu estou aqui no campus, Uberlândia, não tem aluno surdo, eu não estou mexendo com Libras. Então, como hoje tudo é remoto, vai ajudar os professores, a tradução das aulas dos professores do campus de Ituiutaba. Vai ser da melhor forma? Talvez não seja, né? Mas a gente está conseguindo inicialmente uma acessibilidade até que a gente consiga, de alguma outra forma, tentar deixar esse aluno de forma acessível com base em intérprete. Eu sei que um intérprete por si só não soluciona o problema, não vai solucionar um problema, porque o intérprete ele tem que atender todas as disciplinas, tem um monte de conteúdos, o intérprete tem que entender o conteúdo daquela aula que está sendo ministrada, né? Tentar transcrever aquilo que o professor falou para um linguajar que o surdo entenda. Eu sei que é tudo dificuldades, mas assim, a gente é muito humilde de falar que não tem resposta para tudo, né? Eu sei que a gente não vai conseguir resposta para tudo, mas é a melhor forma da gente trabalhar é essa. Tá? Então o sistema ele vai ter que ser, se a gente quiser conduzir o ensino remoto no segundo semestre, do jeito que da forma que a gente acha que tem que ser reconduzido, o sistema ele tem que ser maleável, tá bom? É isso que eu queria ouvir, Ricardo, mas a gente sabe que existe muitas... O sistema tem travas, não sou contra isso não, tem que ter.
Mas nesse momento precisa tirar. Agora, isso não é fácil, tá? Não, não é. Mas a gente está com a equipe da TETIC junto com a gente e a gente vai conseguir. Acredito eu que a gente consiga. Tá bom? Ok. Mais algum ponto, pessoal? Se não tiver, eu encerro por hoje. Amanhã a gente faz a socialização das nossas práticas com os nossos 3 inscritos na sessão. Tá bom? Oi, Naíma. Oi. Então, eu também agradecer, né, a presença de todos, que essa reflexão continue assim no nosso pensamento, né, a fala do professor Sidney, a fala da Rutileia, a fala de cada um de vocês, nos ajude mesmo a viver esse momento, né, alinhando esse pensar e esse fazer. Né? Um abraço a todos. Tânia? Um abraço a todos, foi bom a reflexão que a gente fez e tomara que a gente continue conseguindo caminhos, porque na realidade a gente está escolhendo mesmo, né? A gente está fazendo escolhas, tentando o melhor, e que é o mais importante, e pensando no aluno, né? Então, muito obrigado pela presença de todos. Eu espero que hoje tenha sido um dia muito proveitoso. E desculpa por todos os erros, é o nosso primeiro evento virtual, né? Eu acho que a gente vai melhorar muito a cada dia. A gente vai ter vários eventos virtuais acontecendo no segundo semestre, tá bom? Até amanhã, às 2 horas. Ricardo. Oi, Saulo. Não, eu só queria comentar com o pessoal. Amanhã eu sou um dos que se inscreveram, né? Uhum. Para a gente bater papo. Amanhã eu penso da gente fazer algo com um formato um pouco mais de mini curso. Então, se o pessoal puder se preparar com o computador para a gente poder, porque é sobre ferramentas, né? Então, se a gente puder fazer testes também, eu convido o pessoal para estar amanhã para a gente conhecer um pouco mais sobre o Canvas. Tá bom, amigo. A gente se espera então, tá? Se qualquer coisa, se você tiver algum material e quiser disponibilizar com antecedência, me manda, porque amanhã eu mando para os professores. Tá ok. Obrigado. Obrigado. Até mais, pessoal. Fica com todo mundo com Deus.